Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, eu sou o cara dos bots e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz para desenvolver esse fluxo aqui, que é basicamente uma automação que cria imagens e publica diretamente no Stories do Instagram de forma completamente automática, utilizando a API nativa no Instagram, sem precisar passar por validação, sem precisar pagar nada para o Instagram, não precisar pagar nada para nenhuma empresa terceira. E eu vou mostrar para vocês também como que a gente pode estar utilizando a nova API da OpenAI, que é a API do GPT Image One, que é um modelo que saiu há um tempinho, tem pouco tempo, mas já logo na primeira semana eles já tiveram mais de 700 milhões de imagens geradas. É um modelo muito bom, ele quebrou a internet aí nas últimas semanas. Já está sendo utilizado em diversas plataformas aí, como Adobe, Figma, Gamma, HeyGen, porque é um modelo realmente muito bom. Ele foge completamente dos modelos antigos aí da OpenAI. A gente consegue estar gerando texto, gerando imagem a partir de outras imagens. Então, é muito legal esse modelo aí. Aqui no fluxo, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo do que eu fiz para quebrar ali o sistema anti-captcha da API da OpenAI. Eu utilizei aqui duas formas diferentes, uma para extrair as últimas notícias e outra para extrair o conteúdo da notícia, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso daqui. Se você quer ver eu desenvolvendo esse fluxo detalhadamente, passo a passo, tipo, node por node, você pode estar entrando na Bot Academy. Aproveita que já está com promoção de inauguração. Lá dentro eu mostro para vocês o passo a passo de como está desenvolvendo cada coisa, o porquê de cada coisa, como funcionam as credenciais, como funcionam as autenticações, como funcionam as APIs, parte de infraestrutura, para quem não tem ainda infraestrutura para estar rodando em N8N. Então lá tem aula de infraestrutura, tem toda a base de automação. Tem conteúdos exclusivos, como por exemplo a integração do Cal.com Self-Hosted utilizando o N8N, sem você estar desenvolvendo uma nova API ou conexão com banco de dados. Eu mostro também como vocês podem estar fazendo isso. E em breve vai ter aí a parte de IoT e SaaS. Então aproveitem que está na promoção de inauguração, não percam, esse valor é temporário. E aí a gente pode partir agora para o fluxo. Esse fluxo aqui ele vai executar diariamente ali às 10 da manhã. Eu coloquei esse node aqui de teste workflow só para vocês verem a criação desse fluxo. E aqui basicamente ele acabou de fazer as requisições diretamente no back-end para a gente estar extraindo os artigos. Vocês podem ver que se eu buscar aqui direto pelo URL do site, deixa eu criar um novo workflow para não perder isso aqui. Se eu fizer a requisição aqui direto, ele dá um erro de credencial aí. Isso é porque ele tem um sistema anti-bot. Se você não estiver fazendo as requisições ali através do site, ele vai te barrar. Até utilizando o Gina.ai, ele não funciona. Aqui no r.gina.ai, ele traz pra gente até uma mensagem diferente. Olha aqui, a página não pode ter sido carregada completamente. E isso daqui mostra pra gente que eles têm um sistema aí anti-scrape, anti-bot para as requisições do site. E aqui dentro eu quebrei isso de forma completamente diferente do usual, né? Muita gente utilizaria um sistema de scraping para isso. Eu utilizei para extrair as informações da notícia, mas para buscar as últimas notícias eu não fiz dessa forma. Eu fiz de uma forma completamente diferente e já vou mostrar para vocês. Para fazer isso, eu vim aqui em News e vocês podem ver que aqui nas notícias eles têm essa parte aqui de destaque das notícias, né? E as últimas notícias ficam aqui embaixo, ó, do dia 23, dia 16, e aqui ele fica tudo ordenado. Quando analisa as requisições do site, você pode estar fazendo isso aqui no inspecionar elemento, vir aqui na aba de network e analisando as requisições do site, eu aplicando um filtro aqui, só clicar aqui em filter e dar um apply, ele faz uma requisição nesse endpoint aqui diretamente no back-end da OpenAI. E com isso, você pode estar copiando o curl aqui dessa requisição e colando, importando lá no seu HTTP request dentro do N8N. Só de testar, ele já vai funcionar. Isso daqui vai ficar válido porque ele não tem cookie de validade. Até removendo os cookies aqui, ele consegue fazer a requisição aí completa, trazendo as últimas notícias do site. E foi dessa forma que eu fiz ali para extrair as notícias da OpenAI. E com isso eu tenho ali a notícia de forma estruturada, podendo fazer aqui o cálculo da última notícia. Eu busco aqui o publication date e verifico se a diferença da data de publicação para agora é menor que 24 horas. Esse fluxo aqui vai executar uma vez no dia. Eu poderia colocar de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, para ficar verificando ali, tipo, mais vezes, né, durante o dia no site. Aí era só alterar aqui a quantidade de horas ali no gap entre as verificações. E aí, deixei ali 24 horas mesmo. Ele verificou que teve uma notícia com menos de 24 horas, que foi essa notícia que saiu ontem. Ele buscou as informações da notícia e aí eu usei o serviço da Scrapey para estar fazendo isso. É esse site aqui, ele é um serviço muito legal. Você consegue estar fazendo a extração dos sites, até de sites com sistema de captcha. Aqui é muito simples utilizar. Você pode estar pagando aí 1 euro por 1000 requisições no browser e
ele te dá ali 150 requisições pelo browser direto para você só testar a plataforma. E 150 requisições é muita coisa. Você gera só a chave de API. Você pode estar vindo aqui no Request Builder, e aqui dentro do Request Builder, você vai abrir uma notícia, colocar ele aqui dentro. É muito simples, nem precisava usar esse Request Builder, mas para facilitar aqui o entendimento, é só colar aqui a URL que você vai extrair. Não vou configurar nenhuma opção avançada aqui, mas tem várias opções avançadas, não vou entrar em detalhes daqui agora. Você pode estar buscando, fazendo um post nessa URL aqui, ele já passa a sua chave e passa, aqui ele também te mostra o body que você precisa mudar na requisição. Você preenche lá aqui a URL e o body você copia também e cola. Deixa eu tirar o query, header também, só preciso do body. E aqui no body eu posso colocar como um JSON. Beleza, tá executando aqui. E aí ele tem ali automações por detrás do scraping que tá fazendo as requisições no site ali, quebrando o sistema de captcha, para tá extraindo todas as informações para a gente de forma mais estruturada, muito melhor do que a gente trazer também isso só num getzão, trazendo todo o HTML da página. E aqui a gente pode mostrar os dados. Aqui tem todo o texto da página, o N8N buga aqui um pouquinho dessa visualização, mas aqui tem todo o texto da página, tem os dados de cookies, tem muita coisa aqui que a gente não vai utilizar até, algumas, a gente vai utilizar mais só o texto da página. E aqui agora, eu verifico se teve algum erro ali no scraper, se teve algum erro, eu aciono um trigger de erro, que eu tenho um outro fluxo para me notificar. Aí não tendo erro, ele conseguindo extrair as informações com sucesso, ele gera a imagem utilizando a nova API da OpenAI. E aí, para isso, a gente está utilizando essa API aqui, que eu acabei de comentar com vocês, uma API muito boa, é muito simples a integração com ela. A gente pode estar vindo aqui do Playground até para testar a geração de algumas imagens, mas você pode vir aqui em API Reference para você buscar como você pode estar fazendo as requisições dentro da API, né? E é esse endpoint aqui, api.openai.com/v1/images/generations. E aqui a gente precisa passar todas as informações para gerar ali a nossa imagem. E é muito simples, você também pode copiar aqui o curl, deixa eu importar aqui o curl aqui. Você só precisa preencher o seu token de autorização. Você vai gerar uma nova chave da API da OpenAI, coloca aqui dentro, um modelo, você deixa esse modelo fixo. Aqui no N8N, nesse parâmetro aqui, N, ele vai colocar como se fosse um texto. E para você quebrar isso daqui, tirar ele do formato de texto, você coloca como se fosse um código JavaScript, porque o código JavaScript, números fora de aspas simples ou aspas duplas, são inteiros. E esse parâmetro aqui da OpenAI espera um inteiro. Se você deixar ele como um valor fixo, só o valor 1, o N8N vai passar para a API da OpenAI como se fosse aqui uma string. E aí vai dar erro. Você precisa mudar isso aqui para expressão e colocar ali dentro o 1 ali, sem aspas, para passar como inteiro para a API da OpenAI e a API receber essa requisição de forma correta. Aí aqui dentro a gente precisa passar o prompt. Aqui no prompt eu deixei bem genérico mesmo para esse exemplo. Eu preenchi aqui tudo certinho, igual eu acabei de explicar para vocês. E aqui no prompt, só pedi para ele gerar ali a notícia nas cores ali da minha página. E ele gera aqui pra gente. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Já é para ele ter gerado, deixa eu dar um F5. Deve ter publicado agora. Aqui tem a última publicação, há 7 minutos. E aí tá aqui a publicação que ele acabou de fazer. E pode ver que ele coloca ali conteúdos de imagem, coloca texto ali de forma, tipo, em português, bem preciso, não é aquele texto quebrado ou qualquer coisa, tipo, borrada, não é nada do tipo. E aqui ele traz pra gente de forma, tipo, muito efetiva, muito eficiente. A gente pode estar gerando post, a gente pode estar gerando story, a gente pode estar gerando reels com isso. É muito legal esse novo serviço da OpenAI. E aí, beleza. Depois que eu gerei a imagem, esse fluxo aqui tem diversas formas de fazer, e nesse fluxo aqui eu gerei uma chave aleatória para eu armazenar o valor do Base64, porque essa API retorna um Base64. A gente pode estar vendo aqui no API, ele aqui no Data, ele gera um Base64 da imagem. E aí vocês sabem que o Base64 a gente precisa transformar em arquivo binário, só que eu não transformo aqui agora. Por quê? Eu só armazeno ele numa chave do Redis, e essa chave é uma key aleatória aqui que eu gero, temporária. E na hora de criar o container no Instagram, que já vou explicar para vocês o formato de publicação dentro do Instagram, eu passo essa key aqui para a gente estar consultando depois da imagem gerada ali do Base64, armazenado no meu Redis.
E por que que eu fiz isso? Para publicar na API do Instagram, a gente precisa primeiro criar um container, depois carregar a mídia no container e depois publicar o container. É dessa forma que a API do Instagram funciona. Então, para a gente gerar esse container e colocar a imagem lá dentro, a gente precisa passar uma URL de imagem. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode armazenar essa imagem no seu Google Drive, pode armazenar em algum serviço de CDN, por exemplo, mas o que eu fiz aqui, e vocês podem estar vendo lá na Academy como que eu fiz, é utilizar o próprio webhook do N8N para buscar esse base64 dentro do meu Redis, e aí eu converto esse base64 para um arquivo binário e eu respondo no webhook, que é o URL que eu passo para o Facebook, ali para a Meta, para a API da Meta, buscar a imagem, eu passo o arquivo binário. E aí, nesse Redis aqui, até um ponto interessante para vocês, eu coloquei ali um prazo de validade para essa requisição. E aí, para a gente conectar a API do Instagram, é muito simples, não é, tipo, não um bicho de 7 cabeças. Você só precisa entender como funciona a API. E a API do Instagram, ao contrário de que muita gente pensa, você não precisa passar por verificação se você está usando em uma conta pessoal ou uma conta de alguns clientes. Por quê? A API do Instagram, ele tem aqui os formatos de autenticação dele, ali com a conta do Instagram ou com a conta do Facebook. Tem uma diferença, vocês podem estar utilizando aqui. Nesse caso aqui, eu usei o login do Instagram para estar fazendo isso. E aqui nos níveis de acesso, que é o que importa para a gente, tem informação relevante para a gente aqui dentro, ele diferencia dois tipos de níveis, o Standard e o Advanced. E qual é a diferença entre eles? No Standard, ele é um nível de acesso para você fazer enquanto você estiver testando ou desenvolvendo um aplicativo que você vai colocar em produção. Só que aqui dentro você precisa liberar a conta que você vai gerenciar dentro do seu aplicativo. Já mostro para vocês como você faz isso. E aqui o próprio Instagram, a própria Meta, ele mostra aqui pra gente que se o seu aplicativo ele serve apenas para o seu Instagram profissional ou para alguma conta que você gerencia, que no caso seria do seu cliente, o Standard Access é tudo que você precisa. Você não precisa de Advanced Access. O Advanced Access é mais, por exemplo, você tem um site onde a pessoa só conecta o Instagram dela ali e tá tudo funcionando. Tipo, ela não precisa de liberação em test mode nenhum, de nada. Você consegue usar ali no Advanced Access. Se você está gerenciando só uma conta que você tem acesso, o Standard Access é o suficiente para você. Você não precisa passar por verificação, não precisa pagar serviço terceiro, não precisa pagar nada para a Meta, não precisa fazer nada. É só você usar o Standard Access e na hora de gerar a aplicação lá na Meta, você coloca ali a conta que você vai conectar como teste. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como você faz isso. Aqui já tem a minha conta conectada. Você gera o aplicativo, coloca o aplicativo ali no tipo de empresa, você vem no seu painel, a primeira página que vai carregar para você, depois de configurar tudo, ali o aplicativo base normal ali da Meta, essa página aqui, vai vir a opçãozinha aqui do Instagram para você configurar. Depois de você fazer isso, você vem aqui em configuração de API de login com o Instagram. Ele vai mostrar para você essa tela aqui. Você pode estar buscando aqui a chave secreta no Instagram, pode estar fazendo tudo aqui dentro. Só que o detalhe que as pessoas não se atentam é nas funções do app. E é aqui que você gerencia, você coloca um usuário como usuário de teste dentro do seu aplicativo. E isso daqui não tem prazo de validade, você deixa ele ali para sempre. Você pode adicionar até 50 testadores dentro do seu aplicativo, aparentemente. E você simplesmente vem aqui adicionar pessoas, testador do Instagram, e você pode buscar aqui para mim. E aí, beleza, você adiciona aqui para teste, provavelmente ele vai dar um erro, não sei se ele vai dar, ele já deu erro porque ele já está salvo, né? E lá dentro do Instagram, você vai lá na parte de apps e sites do seu perfil, você aceita o convite, porque vai receber um convite para o aplicativo autenticar na conta do Instagram da pessoa. E por isso, essa é a dificuldade. Num site, você não consegue fazer isso daqui manualmente, né? Você não consegue para cada pessoa que entrar no seu site, tentar conectar, você pedir solicitação de teste ali, por exemplo. É só a pessoa só quer conectar ali e tá tudo funcionando. Mas, para você que está prestando serviços para uma empresa, sei lá, quer automatizar o atendimento de uma imobiliária no Instagram. Então, você pode tranquilamente conversar com o seu cliente e falar, ó, vou precisar que você libere esse acesso aqui no seu Instagram. E aí o cara libera o acesso, você vai estar conseguindo utilizar a API do Instagram sem prazo, sem nada, tudo tranquilo. Aí depois de você fazer isso, que a pessoa liberar ali como testador do Instagram, você vem aqui na parte de configuração da API com login, ele vai mostrar exatamente da forma que está aqui para mim. Ele vem aqui nos tokens de acesso, você precisa gerar um token de acesso para essa conta.
ele vai pedir para você conectar a conta, você conecta, ele gera um token de acesso, você consegue já fazer as requisições na API do Instagram de forma nativa, sem pagar serviço terceiro, sem pagar nada para ninguém. E aí, aqui dentro, você passa as informações. E o que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei que a gente precisa criar um container, aqui, a gente precisa criar um container, carregar a mídia no container e publicar o container. Criar o container e carregar a mídia no container é basicamente um request só. Você só passa o ID da conta que você está conectado. Você pode estar buscando ele aqui, ó. Esse é o ID da conta no aplicativo. É graph.instagram.com/id da conta/mídia. E você passa o URL da imagem. E eu já expliquei para vocês como funciona aqui a questão do webhook com a URL da imagem. Eu salvei aqui dentro do Res, Base64. Quando o Instagram faz o request nesse webhook, o webhook retorna já a imagem ali em um arquivo do JPEG. E eu passei ali esse endpoint, o media type coloquei como stories e o access token é o token de acesso da sua aplicação, que você vai gerar ali para o seu cliente, para a conta do seu cliente. Aqui dentro você precisa passar o authorization também, que é a autorização do seu aplicativo, que é basicamente esse daqui, chave secreta do aplicativo, e depois você passa só o content type mesmo da aplicação. E depois disso, ele vai gerar aqui, eu vou até colocar aqui para testar, ele vai demorar um pouquinho para executar. Ele extraiu aqui as informações novamente, está gerando a imagem com o modelo da OpenAI, e agora ele está criando o container na API do Instagram. Depois que a gente faz essa requisição, ele gera um ID desse container. E a gente precisa desse ID para a gente publicar o story. E aqui dentro a gente passa a mesma coisa. Aqui só tem um detalhe que a gente precisa passar a versão da API. E aqui passa também o ID da conta do cliente. E o endpoint, nesse caso aqui, é o Media Publish. Passa o Access Token ali como query normal. Na documentação da API do Instagram, ele não fala sobre Access Token. Se você está na Academy, você vai ver que eu quebrei um pouquinho a cabeça para descobrir que precisa passar esse Access Token aqui como parâmetro na hora de fazer a requisição. Ele não fala que precisa passar isso aqui como query parâmetro. E aí, aqui dentro a gente coloca a authorization novamente. E aqui no body da requisição, a gente precisa passar o Creation ID, que é basicamente o ID que a gente acabou de criar ali para o nosso container. Dá um teste aqui para executar para vocês verem e dá uma olhada na qualidade da imagem que eles estão gerando aqui para gente. É muito boa. Tem algum detalhe ou outro de pontuação aqui no português, né? Mas a gente pode estar aprimorando isso no prompt. A gente pode estar pedindo para ele respeitar melhor as regras. E o conteúdo aqui, tipo, os ícones que ele consegue gerar pra gente. Eu lembro que antigamente as pessoas pediam muitos freelas para automatizar a integração com Canva, a integração com qualquer outra plataforma de geração de imagens. E agora com essa API tá muito fácil. Ele pode estar gerando aí story, post aqui direto, pode estar gerando 300 posts diários. Isso de forma nativa, de forma automática, 100% automática. Você pode estar integrando com site de notícias, pode estar integrando com qualquer outra plataforma. Nesse caso aqui eu utilizei da OpenAI. Você pode estar integrando esse fluxo aqui no seu WhatsApp. Você pedir para um agente gerar um prompt para mandar para esse fluxo aqui e com base no prompt que você mandar no seu WhatsApp, o agente gerar a imagem e publicar direto no seu Instagram. Você pode colocar validação, por exemplo, também, antes de subir direto para o Instagram. Então tem infinitas possibilidades, Ficou muito absurdo a qualidade da geração dessas imagens aqui, principalmente para automação em mídias sociais. Você vai gerar isso daí infinitamente, sempre que tiver novas notícias da OpenAI, a gente vai estar publicando na API do Instagram de forma nativa, sem precisar de outra plataforma terceira, e é muito tranquilo a implementação. E mais uma vez, se você precisar desse fluxo aqui, quiser se aprofundar mais nos estudos de automação com inteligência artificial, não só agentes de IA, lá na Bot Academy tem tudo isso para você, do zero ao avançado, agentes inteligentes, automações como essa aqui, por exemplo. O vídeo de eu criando esse processo aqui vai estar lá. Então, Bot Academy, aproveitem que está no descontaço para vocês nesse período de inauguração. Não perca, faça parte da Bot Academy, se aprofunde nos estudos, não fique só nos agentes de agendamento. Estudem um pouquinho mais. Então sigam lá no Instagram, como vocês podem ver, tem poucos seguidores aqui. Vou estar publicando mais coisas lá, principalmente depois dessa automação. Vou estar gerando também mais conteúdo na Academy sobre publicação de mídia para redes sociais. Então não perca. Faça parte do Bot Club, entre no nosso Discord, entre no nosse grupo do WhatsApp e entre na Bot Academy. Aguardo você lá. Não perca, se inscreva no canal, deixa o like e valeu!